Oi, pessoal, vocês estão chegando aí, ó. A gente tava lá na live, infelizmente finalizou o tempo, mas a gente tá aqui de volta, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o professor Gabriel aqui de volta, tá bom? A gente não vai ficar mais uma hora, obviamente, porque também já tá bem próximo do horário do almoço, mas a gente vai se despedir aqui, tá? Deixa eu só ver aqui, deixa eu encontrar o professor Gabriel Carpati aqui, só pra gente colocar ele de volta aqui na live, pessoal, só um minuto. Deixa só ele entrar aqui, tá bom? Peço que vocês chamem o pessoal para esses últimos minutos, acredito que está aí mais uns 15 minutos, no máximo 20. Não vamos passar de meio-dia, tá bom? Vamos respeitar aí o horário do almoço, tá certo? A gente está complementando aí essa live. Então, deixa eu só ver se eu localizo aqui o professor Gabriel Carpati para a gente trazer ele de volta. Pronto, já encontrei. Ele já está, pessoal. Já vai aparecer aí na tela, só um instante. Professor, voltei. A nossa audiência pediu, tem um ditado muito verdadeiro, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, agradeço por você gentilmente ceder aí mais alguns minutinhos, mas assim, eu vou ser bem assim direto com a nossa audiência, pedir ao pessoal também a compreensão. Nós não vamos poder nos estender muito, tá? Devido que já está chegando aí o horário do almoço. O professor Gabriel também tem os compromissos da agenda dele. Então a gente vai abrir o espaço só para responder algumas perguntas aqui. Olha, nessa nova abertura aqui que vocês estão chegando aqui, eu não tenho mais acesso ao histórico anterior, tá? Então quem puder recolocar as perguntas para a gente responder. E aí eu vou fazer o seguinte, o professor ia fazer as considerações finais dele, ele vai fazer as considerações finais, mas sem a gente finalizar. Professor, o senhor quer fazer agora as considerações finais ou a gente responde umas 2 perguntas ou 3 para poder fazer? No caso, total aí uns 15 minutos, não mais do que isso. Vamos lá, vamos seguir a tua linha, vamos seguir as perguntas, prefiro, vamos lá? Pronto. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade. Eu vou pedir novamente. Mandar um abraço aí pro pessoal Robson de Salvador. Pessoal chegando aí, todo mundo, tá? Guna, meu querido Guna aí de São Paulo. Joelma de Itabuna, grande abraço, querida. Pessoal, por favor, mande novamente aí as perguntas. Pretel, Pretel reforçou aqui. Obrigado por falar da importância da mediação e da conciliação. Com certeza, Pretel. O professor Gabriel enfatizou isso muito bem, eu também reforcei, com certeza tem uma importância muito grande nesse momento. Ó, Arnaldo Medeiros Neto, qual o respaldo do síndico, a pergunta dele, tá, professor? Vou ler a pergunta dele. Qual o respaldo do síndico quanto à aplicação de penalidades em relação a decretos estaduais sobre a obrigação de máscaras nas áreas comuns? Qual o respaldo do síndico, professor? Então, você tem no próprio Código Civil, é isso que eu digo para você, o respaldo de cada legislação municipal. Aqui em São Paulo nós somos obrigados a usar a máscara, aí no Rio de Janeiro também, alguns municípios, em Florianópolis não. Mas o que você tem na legislação que não foi rasgado? Os 3 S's, salubridade, segurança e sossego. Então, dentro desse item, que é a salubridade, é o amparo que o síndico tem de proteger as vidas dentro do condomínio. Então, ele tem a legislação ao seu favor e a obrigação, que inclusive está amparado na Organização Mundial da Saúde. Então, ele não tem que ter receio de adequar o seu condomínio a essa obrigatoriedade, de notificar e de multar. Agora, de novo, vamos tentar sempre conversar com as pessoas, explicar, porque a não utilização dessa máscara, Daniel, não é o problema daquele que não usa. É provavelmente alguém que for contaminado, que desceu no elevador, de responsabilizar esse síndico por ter permitido. Então, a grande questão é, não tenham receio de tomar as atitudes. Obriguem, multem, denunciem. Ah, mas eu vou para a justiça. Paciência, vá para a justiça vai decidir e certamente vai decidir a teu favor. Hoje o síndico tem um papel fundamental na manutenção da vida das pessoas, daquela coletividade. Não tenham receio. Cada vez mais o síndico tem que tomar decisões em prol da coletividade e não beneficiar um indivíduo só. Perfeito, perfeito, muito bom. Professor, o senhor brilhantemente fez a colocação lá naquele primeiro momento da live sobre a questão do impacto financeiro. Chegou uma pergunta aqui muito interessante, tá?
o senhor trouxe números, trouxe a questão dentre as 5 despesas, isso ficou... Eu gostei muito, eu acho que eu vou até preparar uma arte lá no Papo Condominial sobre isso aí. Eu achei que foi muito feliz essa sua colocação, gostei demais, viu? Na verdade, na verdade, eu peguei uma publicação que saiu do Estado de São Paulo e só reproduzi para vocês, tá? Muito só bem. utilizei os dados que eu li. Então, obrigado por compartilhar, não é? Professor, está aumentando cada vez mais, os condomínios estão tendo cada vez mais problemas financeiros, tá? A pergunta do colega eu vou ampliar. Ele fez a pergunta do Rafael Machado, RJ, provavelmente ele é do Rio de Janeiro, que final é RJ. Vamos lá. O condomínio consegue fazer empréstimo bancário para cobrir o buraco na parte financeira? Aí eu amplio essa pergunta, né? Ou seja, vamos pensar nas soluções financeiras. Empréstimo, a questão, a cobrança normal, judicial, que infelizmente está parada, mas já tem lugares começando a fazer, vamos falar um pouco disso, as audiências, né, online, e também a questão das garantidoras, são soluções financeiras, garantidora de cota condominial, por exemplo. Vamos tentar resumir essa pergunta. Solução financeira para esse momento, o que é que o senhor recomendaria o condomínio fazer? Então, eu acho que são soluções boas, né? Eu acho que é uma questão que o síndico tem que avaliar a evolução da inadimplência daquele condomínio, a falta de capacidade, por isso que eu falei para você, a projeção, eu não posso pensar em finanças em 2, 3 meses, eu tenho que pensar no mínimo em 1 ano. Se eu fizer uma programação a longo prazo e eu identificar naquele condomínio que eu não tenho a capacidade de recebimento para fazer frente às despesas essenciais de custeio, eu vou ter que recorrer a outros meios. Ou seja, empréstimo bancário, eu vou ter que arcar com juros, eu posso recorrer às garantidoras, que alguns estados, agora em São Paulo também está avançando, mas já é muito usual em alguns estados. Só que tem o seguinte, você tem que incorporar o juro que você paga, que vai ser uma despesa fixa do condomínio. Para isso, você precisaria de uma aprovação de uma assembleia. É uma deliberação, é isso que eu falei no início. Você vai tomar algumas decisões que no momento vai atender e daqui a 6 meses, quando a coisa mais ou menos normalizar, o condomínio vai falar, mas por que você criou uma despesa de 8% da nossa arrecadação para a gente? Né? Então, com muito cuidado e, se possível, com a participação do corpo diretivo, em caso de extrema necessidade, eu sou favorável a partir para o empréstimo bancário, eventualmente para a garantidora, lembrando que a garantidora faz um contrato de longo prazo, de 1 ano, e se você for querer romper depois de 3, 4 meses, você terá multas para pagar. Então, avaliando com muito cuidado e chamando o maior número de condôminos possíveis, para depois, como eu falei na parte legal, ratificar isso numa assembleia oportunamente. Quero complementar o seguinte, ontem teve uma live maravilhosa, ontem à noite, com o nosso querido Ricardo Carpati, junto com o Alexandre Prandini, e eu prestei bastante atenção na live dele. Vocês me conhecem, o Papo Condominial prestigia a live da maioria das pessoas. É óbvio, a gente não consegue acompanhar todas, porque tem lives que chocam o horário, e aí eu faço até um alerta aqui. Pessoal que está programando suas lives, vamos olhar os horários das lives uns dos outros, para que a gente possa estar disponibilizando esses conteúdos em horários diferentes, e todos nós possamos prestigiar cada um de vocês. E aí na live lá do Ricardo Carpati com o Alexandre Prandini, pessoal dessa capital, que também é uma solução maravilhosa aí para os condomínios, tá? Ele falou muito, professor, na questão do 1 a 1, tá? Ele está fazendo muito corpo a corpo, conversar com os condôminos diretamente, fazer um acordo que talvez em outros momentos não faria de forma alguma, mas nesse momento a gente precisa ser um pouco mais flexível, não é, professor? Então, exatamente isso que eu coloquei para você. Alguns condomínios têm um nível de inadimplência 4%, 5%, 7% e vão sobreviver com essa pandemia sem sentir nada e depois a gente recupera. Outros condomínios, como você bem colocou, a gente utiliza inclusive a empresa do Alexandre, a gente sugere inclusive a venda da arrecadação para a garantidora, porque é uma solução imediata. Então, a análise ela tem que ser uma análise não financeira, ela tem que ser uma análise de projeção financeira a longo prazo. Em alguns condomínios, como você bem colocou, ele é uma solução e a gente faz um corpo a corpo, contando com a compreensão do condômino, que é o que vai ratificar a decisão dentro de uma assembleia. Então, naturalmente, a questão financeira é each one, cada um é cada um. Né? Isso. E tem que ser, por isso que o gestor ele tem que ter a sensibilidade, e vou repetir aquilo como eu abri a nossa live. Cada condomínio é uma sociedade à parte. E cada síndico, cada gestor tem que ter a sensibilidade de identificar e interagir com essas pessoas.
Professor, esses 3 pilares vão ficar marcados. O pessoal está comentando bastante, o pessoal Ah, adorou essa que bom, felicidade, assim, esse momento brilhante que o senhor mentalizou e trouxe aqui para a nossa live. O pessoal nunca mais vai esquecer desses 3 pilares. Olha só, sobre os 3 pilares, não sei se dá para responder essa pergunta, mas aqui vai. O Freitas TNY, não sei como, Freitas, tá? Tá aqui. Professor, dos 3 pilares, o senhor coloca algum desses 3 pilares como mais importante, professor? Puxa, eu vou aproveitar a pergunta dele, porque acho que isso é fundamental e talvez tenha faltado na minha explicação. Os 3 pilares têm a mesma importância. Uma não sobrevive sem a outra. Então, se eu pudesse fazer um cálculo matemático, estatístico, eu diria 33,33 dízimos da importância de cada um. O que não pode é você querer, com a governança, substituir a parte legal, ou a financeira substituir a legal, a governança. Então, os 3 têm a mesma importância. Naturalmente, se você tem uma ação judicial, você vai focar mais naquele momento. Nesse momento, nós estamos focando na parte financeira, o que não quer dizer que eu abandone a governança. Eu costumo dizer, e outro dia eu estava brincando com o Rodrigo não é só nós que adoecemos, os edifícios adoecem também. Verdade. Não é só nós que envelhecemos, os edifícios envelhecem também. Então, a parte financeira e a parte legal, ele tem que estar atrelado à gestão. Então, a resposta que eu dou aqui para o nosso amigo espectador é que os 3 pilares têm que caminhar sempre juntos. Perfeito, brilhante sua resposta. Pessoal, estamos caminhando aqui para o momento final, tá bom? Só para dizer que, na verdade, a live já excedeu o tempo. Nós fizemos questão de voltar aqui para a live novamente, em virtude da quantidade de pedidos imensa, para que a gente continuasse um pouco. E também porque o professor Gabriel não houve tempo hábil para ele, ao menos, se despedir. Então, a gente jamais poderia encerrar essa live sem que ele pudesse se despedir, tá? Querida Denise Genzas, lá de Porto Alegre, também deixou uma pergunta interessante que o professor brilhantemente também já respondeu sobre se ele acredita que o síndico vai ser mais valorizado. Ele falou bastante, com certeza ele acredita, ele falou isso brilhantemente aí durante a live, tá? E aí você fica à vontade, pode voltar lá na live, que tem a gravação, então vocês podem assistir do começo ao fim, tá? Marcelo Duarte, grande Marcelo Duarte, está aí presente, não tinha te visto ainda. Muito obrigado, cara. Que honra sua presença aqui. A gente que é muito seu fã. O pessoal da Next Auditoria sempre participando. Vou finalizar com a pergunta da Next Auditoria e, por último, o professor fazer as considerações finais, senão também já vamos almoçar, já está na hora do almoço, tá? E vamos lá. Última pergunta. Na opinião do professor, acredito que ele já respondeu, só se ele quiser complementar, tá? Professor, na sua opinião, por que a administração do condomínio ficou tão complexa? Eu já tinha falado, eu vou repetir, porque foi incorporado na administração condominial uma série de fatores que a gente não tinha no passado. Tá? Não só no aspecto tributário, não só no aspecto de convivência, de legislação, não só no aspecto de tecnologia, mas principalmente porque as edificações eles se modernizaram. Então, antigamente, no edifício era uma coisa física. Hoje você tem as áreas comuns que envolve pessoas, convivência, você tem academias dentro da piscina, do condomínio, lavanderias, garagens amplas. Então, na verdade, os condomínios, eles deixaram de ser umas edificações pequenas para se tornarem grandes centros, como o Daniel mencionou, quase municípios. Então, o nosso gestor, ele incorporou na função dele atribuições que no passado, vou fazer uma comparação, pode parecer grotesca, mas é verdade, que só o prefeito fazia. Então hoje o síndico, e nesses condomínios maiores ou menores, mas com a responsabilidade, é de um síndico, é de um prefeito. Então essas incorporações gradativas que o síndico foi trazendo para o seio da sua responsabilidade, definidas claramente no Código Civil, porque sempre tiveram, mas não tiveram a consciência, fez com que a atividade ficasse complexa e, graças a Deus, valorizada, que é a nossa expectativa. É por isso que nós estamos aqui trabalhando, né, Daniel?
Perfeito, professor. Quero fazer aí uma salva de palmas. Sintam-se todo mundo abraçados. Já estamos aí chegando no finalzinho. Quero pedir a vocês, deixa aqui a mensagem de carinho, de agradecimento, como muitos já fizeram aqui com o professor, que enquanto ele estiver fazendo aí o agradecimento dele final, vocês vão estar colocando aqui os comentários de vocês e tenho certeza que ele vai ficar ainda mais feliz, tá certo? Então, aperta aí no coraçãozinho para subir o coraçãozinho, coloca o comentário. Enquanto isso, ele vai vendo, ele vai fazer. Professor, muito obrigado. Eu quero finalizar essa live lhe agradecendo. Hoje, para a gente, com certeza, foi um dia histórico, tá? O mercado condominial hoje ganhou um presente, tá certo, do senhor. Eu queria lhe agradecer. Sempre lhe chamando de senhor, é em respeito à tua experiência. O senhor sabe disso, não é por nenhum outro motivo, tá? Então, o mercado condominial realmente tem muito a agradecer a sua contribuição. Obrigado. De verdade, foi, assim, uma live marcante, histórica, que eu tenho certeza que a gente já quebrou aqui todos os recordes de audiência, tá certo? Já quebrou todos os recordes de audiência. Professor, fique à vontade aí para fazer suas considerações finais para poder a gente encerrar a nossa live. Bom, inicialmente, Daniel, quero agradecer demais o convite, parabenizar você pelo trabalho que você faz pelo Brasil inteiro, pelo Papo Condominial, dizer que é importante pessoas como você levar essas mensagens de profissionalismo, de coisas que acrescentem na nossa profissão. Então, agradeço novamente o convite, é uma honra estar com você, a recíproca é verdadeira, o respeito que eu tenho por você. Eu acho que não existe uma relação de aluno e professor, né? A gente aprende, a gente ensina, eu aprendo muito com as aulas, aprendo muito com meus alunos, é uma troca de informações que nós estamos fazendo, né? Ninguém é o dono da verdade, a gente procura acrescentar. Eu queria finalizar, basicamente, dizendo que a gente vive épocas excepcionais, né? Difíceis, mas de muito aprendizado. E quando eu falo de aprendizado, eu falo na vida profissional, mas especialmente na nossa vida privada. Né? Que a gente tire de tudo isso, que essa situação dificílima que nós estamos passando, de amigos que a gente está perdendo, de amigos que estão se recuperando, que a gente tire uma lição efetiva disso. E que a gente saiba que, vou plagiar o Cortella, no pain, no gain. Trabalho dá trabalho, gente. Trabalhar dá trabalho. Nós teremos muito trabalho. E é isso que a gente precisa saber. Não podemos achar, não existe zona de conforto. A hora que nós estivermos na zona de conforto, nós estamos trabalhando errado. A minha mensagem final, com os agradecimentos de todos que tiveram a paciência de assistir a gente, agradecer e sempre me colocando à disposição, é a mensagem do Darwin. O Darwin falou da evolução das espécies, né? E a gente pensava só dos animais. Eu gostaria de falar do ser humano. E saber que nesse momento não é o mais forte que vai sobreviver. É o que melhor se adapta às mudanças. Estamos vivendo uma época que a gente tem que se reinventar e não tenham receio de se reinventar. É o que mais se adaptar a essas novas mudanças que vai ser o futuro do nosso trabalho, no relação a vocês, a pessoal da imprensa, os administradores, os advogados. Não é o mais forte, é o que melhor se adapta às mudanças e vamos mudar, aproveitar essa oportunidade. E saúde para todos, se cuidem. Espero estar oportunamente com você de novo. É um prazer enorme estar com o teu público e o nosso público, que é o mesmo. Fica aqui um abraço, um carinho muito grande aqui para o meu mestre. E também o convite para amanhã estarmos juntos. Amanhã vai ter uma live lá no YouTube, tá, gente? YouTube, falando e fortalecendo do papel do administrador e das administradoras. Então, teremos o CFA presente, o CRA, bem como o pessoal das comissões aí que nós, lá no CRA se chama de Centro de Excelência em Gestão de Condomínio, tá, gente? Então, amanhã uma live falando sobre o papel do administrador aí nos condomínios, imperdível, às 16 horas e 57 minutos, lá no YouTube, como vocês estão acostumados. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a todo mundo, fazer a plágio das palavras do meu professor, a paciência de estar aqui conosco. Tá bom, gente? Muito obrigado, foi uma troca muito grande, aprendi bastante com cada um de vocês. E me despido, e vou me despedir, na verdade, com aquela frase que você já conhece. Saudações condominiais a todos e até mais. Forte abraço!